Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, hoje aqui comigo, André Monteiro. Também aqui conosco, mais uma vez, Eduardo Araújo. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. E uma novidade aqui conosco hoje, Eduardo. Isso, visita ilustre. Seja bem-vindo, Não Aloysio. É uma novidade, certo? Eu continuo caminhando. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. E Eduardo, por onde anda Maria de Fátima Miranda Vasconcelos? Mãe Miranda vai se materializar a qualquer momento. Vamos ter fé em Deus. Ela, de vez em quando, ela tem esse fenômeno aí da invisibilidade, mas ela promete que vai materializar-se aqui no estúdio. Vamos aguardar. Em algum momento. Então, enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da obra Gênese, na parte da introdução, em que Kardec, ele diz aqui o seguinte para nós: o Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases ele assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Muito bem. E aqui a gente vê uma questão interessante, que Kardec fala dessa questão da progressividade do ensino dos espíritos. E é uma questão também delicada para nós, porque esse termo progressividade, ele dá uma ideia de uma alteração, de uma mudança da doutrina dos espíritos. E muitas vezes a gente pode perder a essência, porque essa progressividade, digamos assim, ela vem dos homens que analisam a doutrina e acabam fazendo interpretações que às vezes fogem à base, os conceitos da doutrina. É uma questão que a gente tem que ter aí um cuidado com essa progressividade do ensino dos espíritos. Há uma evolução, obviamente, até por conta das demais informações que nós fomos tendo através de Chico, de outros médiuns, mas hoje a gente também tem que ter um cuidado com essa questão dessa progressividade. Até que ponto é progresso realmente ou é invenção nossa dos homens? É por isso que o controle... chegou aí, Maria de Fátima Miranda está chegando. É por isso que o controle universal do ensino dos espíritos, ele foi um mecanismo que Kardec nos deixou, até com um pensamento científico, uma metodologia científica, para evitar que a doutrina sofresse interpolações inadequadas ao longo do tempo. Não é qualquer espírito que chega com uma teoria e desenvolve, e que essa teoria tem que ser aceita. Essa teoria deveria chegar por diferentes médios, estranhos e desconhecidos uns aos outros, em diferentes pontos do globo. Isto é, não é... tem uma mensagem aqui no Rio, outra ali no outro bairro do Rio, outra... Não. É uma coisa que chega de uma maneira muito mais espalhada por todo o planeta. E aí sim aquilo vai se consolidar como uma verdade. Então, não é tão simples. Não basta que um espírito, 2 ou 3 médios venham com uma determinada teoria para que a doutrina venha aceitada. Então a progressividade do ensino, ela tem que ter coerência com a base fundamental, que são as obras básicas. E é o que Kardec estava construindo. E naquele momento, que ele coloca aqui, um decênio, 10 anos, em que os trabalhos estavam sendo realizados. Então as próprias bases fundamentais ainda estavam sendo consolidadas, não é isso, Aloysio Guigino?
Inclusive é uma coisa interessante, porque essa progressividade ela se faz presente dentro desse período decenal, quando nós temos a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857. Mas a edição definitiva do Livro dos Espíritos é de 1861. Na primeira nós temos 500 perguntas e respostas. E na seguinte, que é a definitiva, nós temos 1019, que na realidade são 1018, né, porque pula 1011, né? Então, nós vemos aí a progressão. E essa progressão continua existindo à medida da nossa capacidade de alcançar o conteúdo dessa doutrina. Então, nós vemos alimentada cada vez mais essa revelação através dos tempos e sempre seguindo e obedecendo a nossa capacidade de alcançar aquilo que nos é trazido pela espiritualidade. A doutrina dos Espíritos, a gente pode dizer que é como se fosse a construção de um prédio, certo? De muitos andares. A base tem que ser sólida, e ela é sólida. Certo? E a partir daí vamos construindo os andares, pouco a pouco, que irão fazer com que cada vez mais esse edifício de conhecimento seja acessível a todos nós. Essa questão é delicada porque nós temos inúmeras filosofias, e até vã filosofia, e muitas vezes, né, Miranda, a gente ouve as pessoas pegando esses conceitos da filosofia mundana, da filosofia humana, e tentando introduzir, alterar, digamos assim, ou interpretar a doutrina espírita baseado nessa vã filosofia. Quando assim, eu entendo que a gente deveria fazer o contrário, né? Pegar a doutrina, que deve ser o nosso norte, terceira revelação, é o nosso norte. O que vai nortear a nossa vida? A doutrina, primeiro Evangelho, primeiro Testamento, né? No Antigo Testamento, ou primeiro... Alguns não gostam de usar esse termo, né? Velho Testamento. Mas o Antigo Testamento, primeiro Testamento, o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Então, acho que as nossas questões, elas deveriam ser norteadas a partir desses ensinamentos. E a partir daí a gente pega essas filosofias e vê o que tem, digamos assim, relação, o que guarda relação com a doutrina ou não. O que não guarda com esses textos, a gente deveria descartar. E o que que eu tenho observado é que estão pegando esses conceitos na filosofia, nas diversas filosofias e ideologias, e estão tentando, digamos assim, ajustar isso dentro da doutrina espírita, que é uma questão que aí você cria problema. É interessante, enquanto a Luísa estava falando sobre o alicerce, que eu acho que é uma das colocações que nos auxilia a arrumar as prateleirinhas da compreensão, né, quando se trata desse assunto, eu fiquei lembrando do Decálogo. Eu até agora não encontrei um cristão que em sã consciência tenta reformular o Decálogo. Não. Eu não encontrei um cristão que esteja raciocinando com profundidade dentro do objetivo que saiu com a proposta de revisar o Decálogo. Por quê? Porque o Decálogo é justamente aqueles passos ideais que a misericórdia divina, através de Jesus, nos concede com a mediunidade de Kardec. Nós sabemos que se nós estivéssemos num nível de amadurecimento, o Decálogo não precisaria ser o Decálogo. Sim. Em 4 mandamentos a situação estaria resolvida. Deus, uma relação de respeito, não pronunciar o nome de Deus em vão. Santificar o dia de sábado. Olha, trabalhe, mas busque um dia para desenvolver uma intimidade maior com a Quite Regi, que é o ser espiritual, que é o Pai. Não é? E honrar pai e mãe, que é toda a base de uma sociedade justa, harmônica e feliz. Honrar pai e mãe. Mas pela nossa imaturidade, ele desdobrou o 4º mandamento em mais 6 mandamentos para explicar o que seria essa honra. Porque tudo que está lá nos 6 mandamentos seguintes deve estar dentro da família. Se você cobiça coisas dentro de casa, você vai cobiçar o do vizinho.
Se você adultera a coisa dentro de casa, vai adulterar do vizinho. Se você mata dentro de casa, vai matar. E por aí vai. Então, esses 10 mandamentos vieram estendidos para respeitar a nossa limitação naquela época e ainda hoje. Mas nenhum cristão em sã consciência tem a proposta de reformar o decálogo. A doutrina espírita, ela chega até nós no cumprimento da promessa de Jesus, com essa base sólida, porque qualquer pessoa que conheça engenharia, arquitetura e vá se propor com uma construção sólida, tem que fazer um alicerce igualmente sólido. E Kardec, essa é a grandeza de Kardec, ele bateu estacas a nível de psicologia, ciência, né, filosofia e o aspecto religioso. Kardec bateu estacas no solo do psiquismo humano para alicerçar uma obra, que ela está em evolução, não é? A única parte da obra que não depende de ninguém além de mim mesma, é o teto. Porque a base, Kardec e os benfeitores fizeram do melhor. Esse desdobramento dessa base, que são essas paredes dessa construção, vem as obras complementares ou subsidiárias. Tem pessoas que têm problema psicológico com essas falas. Ah, não tem obra complementar, não tem obra subsidiária. Olha, Kardec não deu última palavra. A evolução é constante, a lei de progresso também. Então, essas obras subsidiárias racionais dentro da base são importantes. Mas o teto da obra é a construção do homem de bem, que é individual e intransferível. Então, essas filosofias humanas, elas precisam ser vistas com muito respeito, com muito carinho, porque são a expressão do ser humano, em níveis de compreensão diferenciado, que eu não vou aplaudir nem seguir. Porque a filosofia que eu preciso seguir, ela está ali justamente na plataforma da política divina. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso respeitar, por quê? Porque eu também passei pelo mesmo nível de maturidade e ainda posso estar passando. Então, todo respeito que eu exteriorizar para o meu semelhante é um respaldo de curativo moral para a minha enfermidade espiritual. Mas a filosofia do mundo, ela deve ser vista como o esforço que o ser humano faz em raciocinar. Mas eu digo para você, qualquer filosofia do mundo não tem nada a acrescentar à filosofia divina. Porque o homem parte de Deus. Se ele está raciocinando com clareza, se eu vou encontrar qualquer ponto em uma filosofia humana, ela tem matriz da filosofia divina. Então, justamente por isso eu vou respeitar, considerar, mas não vou poder somar, assim como eu não posso somar mais nada ao decálogo. Eu tenho que me moralizar para parar no 4º mandamento. Muito bem. Continua aqui, Kardec. O pessoal está perdido aí, ó. Estamos chegando no finalzinho aí da introdução. No final da introdução. Então, quem está perdido aí, vamos localizar-se. Qual o parágrafo aí? É o antepenúltimo parágrafo. Então vamos lá. Pelo menos na minha edição aqui. Terminando a introdução. Vamos lá. Diz Kardec, né? Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto que todas as ideias contraditórias, que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todos os lados era ensinado o contrário. Este é o resultado e característica que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Então, Kardec diz aqui que nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência, os princípios fundamentais. Nenhum deles conseguiu, digamos assim, ainda que recebesse ideias contraditórias, críticas, enfim, oposições, mas todos eles permaneceram de pé. Até a Miranda e o Aloysio falaram da questão da construção, que essa construção ela tem que estar alinhada à base, né? Se não tiver alinhada à base, qualquer construção que a gente faz, construção civil, propriamente falando, se você não subir as paredes alinhada à base, essa construção ela desaba, ela cai, ela não tem, a própria física, né, não dá correspondência para que aquilo ali não fica de pé. E Kardec, e como esse ensino é dos espíritos, e Kardec deixou isso sempre bem claro, o ensino não é meu. Apesar de ele ter contribuído várias vezes com seus pensamentos, com seus comentários, desenvolvendo cada vez mais
a obra. Mas ele sempre deixou claro que ela era dos espíritos. E nós sabemos que esse desenvolvimento da doutrina dos espíritos, ela teve como, digamos assim, diretor o nosso mestre Jesus, né, Eduardo? Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de forma bem clara e categórica, que o Espiritismo é obra do Cristo que o preside. Sim. Está lá na introdução do Evangelho. Ele deixa muito claro que o Espiritismo é obra do Cristo que o preside. Então, precisa de mais alguma coisa? Nós sabemos que a origem da doutrina foi aquela que foi prometida pelo próprio Jesus como o Consolador que ele iria enviar, Maria de Fátima mesmo. E voltando a essa situação da base, nós sabemos que o livro dos Espíritos que nos chega está compatível ao homem e ao nível de maturidade que nós temos. Um mundo planificado em regeneração e um mundo feliz. Esse livro dos Espíritos vai se desdobrar em dimensões que nós nem conjecturamos. O Decálogo, o que é que acontece? Quando nós vivenciamos ele na lei, no 4º mandamento, ele fica o homem de bem está ali. Que é o nosso objetivo, conquistar o homem de bem. Então, precisamos estar alinhados à base, sim, sabendo que essa base tem tudo o que comporta o nível de necessidade e compreensão nossa. Conforme nós formos, de alguma forma, aproveitando bem isso e interiorizando a proposta, o livro dos Espíritos para o Mundo Feliz, ele tem desdobramentos, mas ele nunca vai negar esse que nos chegou. Assim como toda a nossa vivência em relação à lei, ao Deus único, nunca vai alterar a base do Decálogo. Aliás, nós vamos até compactar o Decálogo, porque o homem de bem, ele sintetiza os 6 mandamentos e consolida no pai e mãe. Então, tudo que nós venhamos a conquistar a nível de compreensão, por isso que Kardec diz assim, o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido, forma um homem de bem. Quanto mais nós nos aprofundarmos nas nossas vivências e meditarmos e nos melhorarmos, nós vamos ampliar a nossa compreensão. Aí nós vamos chegar àquele ponto que Jesus nos convida. Eu desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Mas qualquer conquista que venhamos fazer enquanto espírito imortal, jamais vai tornar esse exemplar do Livro dos Espíritos obsoleto em nossa vida. Aloysio Guigino. Essa progressividade que nós estamos aqui nos referindo, ela está presente em todas as atividades do homem. Certo? E dentro da revelação espírita, não poderia ser de outra maneira. É verdade. Quando nós vemos, certo, o caminho da religiosidade do homem, no homem, nós ouvimos aqui a Miranda colocar os 10 mandamentos, né? Que foi uma base, um alicerce de tudo que veio depois. Mas se nós vemos os 10 mandamentos, nós verificamos uma coisa muito interessante. Relativa à época e àqueles que receberam esses 10 mandamentos, nós vemos que 8 dos 10 começam com não faça. Certo? E ainda era a necessidade da época. 18 séculos depois vem Jesus. E ele nos diz o quê? Faça, ame. Ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Certo? E séculos depois, vem a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação, que diz como e para quê. Certo? Então é sempre uma progressão. Essa progressividade ela está presente em todas as atividades do homem. Todas, sempre. Nós começamos aprendendo a alfabetização, as 4 operações, e chegamos a um cálculo matemático mais sofisticado, quando nos dá a oportunidade de construirmos o prédio a que nós nos referimos. Né? Mas para construirmos o prédio, nós tivemos a base que continua vigente das 4 operações e da alfabetização. É interessante isso, Aloysio. Tem um texto do Emmanuel, é o Mandamento Imperativo, salvo engano o nome desse texto, no livro Pão Nosso, que ele fala justamente sobre isso. Ele diz que Jesus, ele não fala para você não fazer. Ele diz que você tem que fazer. Tem que fazer. É o mandamento positivo, que é ame ao teu próximo como a ti mesmo, faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que ele
vos fizesse. Ele não faça com o teu próximo aquilo que você não gostaria. Então essa questão dessa positividade, até como você mesmo colocou, porque naquela época, a época de Moisés, era um mundo muito... Se a gente ainda via muita barbárie de vez em quando, né? Imagine lá naquela época, né? Imagine você ter que, digamos assim, regular a convivência daquela sociedade. Porque a própria lei civil de Moisés tinha o olho por olho, dente por dente. Então ele era o legislador civil que estava, digamos assim, contendo a fúria daquela sociedade. Era intimidativo. Sim. Ele colocou um limite, uma baliza. Ó, você pode ir até aqui no seu direito de vingança, digamos assim, não ultrapassa até aqui. Você tem direito de ir até aqui. Porque eles deviam ter uma questão, digamos assim, de muita violência ali naquele momento. Porque a lei era clara, ó, não matarás. E aí ele coloca a lei divina. E aí ele regula com uma lei civil, dizendo com uma possibilidade do olho por olho, do dente por dente. Então, você teve contradição na lei? Teve alguma contradição? Não, ele só regulou as questões civis ali da época, né, Eduardo? É isso mesmo, né? Esse estudo que a gente faz, né? Todas as obras que a gente estuda, o programa Luz na Penumbra, ele é uma preciosidade da Rádio Rio de Janeiro. Eu, desde os meus 17, 18 anos que eu escuto a rádio, e eu gostava muito de escutar o Luz na Penumbra, porque, sem contar que sempre teve grandes companheiros, né, que apresentavam, mas você estudar a doutrina na sua base é fundamental. Tem pessoas que têm muita dificuldade, né, em ler as obras de Kardec, porque ali está a teoria. A obra de Kardec está a teoria, né? Tanto é que depois os espíritos entenderam, o Dr. Bezerra fala isso, né, que no livro Dramas da Obsessão, que os espíritos perceberam que era importante romancear, isto é, você trazer histórias do dia a dia, vivências, que mostrasse o que está escrito na teoria. Que é o que o professor faz na sala de aula, não? O professor traz a teoria, mas ele tenta trazer os exemplos, os experimentos para isso aqui funciona desta forma. Porque você olhar só a teoria, às vezes, para algumas pessoas fica difícil. Eu confesso que para mim, desde que eu conheci a doutrina, eu tive muita facilidade de assimilação, pela lógica, pela racionalidade de Kardec e dos espíritos. Mas a gente vai estudando aqui, e a gente participa de algumas obras, né? A gente está com o Aloísio no que é o Espiritismo, estamos no Livro dos Médios com a Miranda e Paulo Renato, agora com o André estudando a Gênese. Então isso é muito bom, assim, para a gente tem sido muito enriquecedor poder estar relendo toda a obra de Kardec todo ano. E cada vez que a gente lê, a gente vê coisa nova. É importante lembrar que mesmo Allan Kardec não prescindiu, não dispensou os exemplos, tanto que tem um laboratório que é a Revista Espírita. Exatamente, não, ele de forma nenhuma, mas é que ele precisava focar muito na teoria. Sim. Porque ele sintetizou o que era possível. Para você consolidar bases, como o Aloysio falou, né, o alicerce, você tem que ter uma teoria muito bem consolidada. E todo o trabalho de Kardec, foi um trabalho que não tem como a gente avaliar, foi nesse sentido, de um trabalho cuidadoso para deixar todo o alicerce pronto, para que essa progressividade nunca colocasse em risco o alicerce. Muito bem. Chegamos aí já ao finalzinho, um minutinho. Não é isso, Luiz Guigino? Você está olhando aí? Não, eu estou aqui... Está refletindo? Assimilando, tá? As informações que são dadas, que são importantes a gente ouvir e refletir a respeito do que está ouvindo. Está sorvendo do conhecimento. Isso, sempre, sempre. Só lembrando, nesse minutinho final, que a doutrina dos Espíritos está toda ela no Livro dos Espíritos, certo? E é desdobrada nas outras 4 obras que compõem, certo, o Espiritismo, ou a base, o Pentateuco. Pentateuco kardeciano. E a Gênese, que nós estamos aqui conversando, trata da primeira parte do Livro dos Espíritos. E foi o último livro, né? E foi o último, que é o mais complicado. O mais complexo. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo aqui Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Aloysio Guigino. Muita paz. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, e neste momento também que nos ampare as mentes e o coração, para que nós possamos dar continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra na qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos apresenta os ascendentes, as encarnações, as formas de desencarnação, as consequências, portanto, da forma como viveram esses espíritos, que ele classifica em várias instituições, em várias camadas, e ele então vai colocando na segunda parte, porque na primeira é a parte dos princípios teóricos, na segunda parte, a parte prática. Nós já iniciamos o capítulo 8º, no qual nosso querido codificador nos apresenta os espíritos em expiações terrestres. Nós já conversamos em um encontro anterior sobre os conceitos de expiação, de prova ou provação e de pseudo-expiação. São naturalmente construtos teóricos da doutrina espírita, e Joana de Ângeles, nossa querida mentora espiritual, que já citamos em nosso encontro sobre este tema, em sua obra Plenitude, nos apresenta também uma outra formulação, que é a da pseudo-expiação, qual seja, os espíritos não precisam passar por essas provas, mas eles solicitam passar por essas provas, eventualmente porque querem acelerar o seu ritmo de evolução, e também para lecionarem aos que precisam como atravessar as provas e expiações. Esse tema é, portanto, muito importante, porque diz respeito às consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, da forma como nós resolvemos viver as nossas encarnações. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, temos, assinado por Santo Agostinho, nosso querido mentor, que foi o bispo de Hipona, um dos maiores nomes da patrística, uma fase na história da Igreja Católica, em que os padres, os filósofos católicos se tornaram importantes na concepção, na formulação dos princípios da teologia católica. E neste capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de nosso querido Allan Kardec, nós temos então que o nosso querido codificador nos faz, no item 13, por exemplo, nos faz observações muito importantes. Diz ele: que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem as suas faltas,
mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Porque Santo Agostinho também aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele nos dá a hierarquia dos mundos, e nós, Terra, como planeta de expiação e provas, estamos apenas no segundo nível. O primeiro nível é dos mundos primitivos, e a essa condição o nosso próprio Santo Agostinho fez uma referência neste item 13 do capítulo 3, mas também está aqui posto uma reflexão do próprio Santo Agostinho e de Kardec a respeito do que sejam as provas e expiações, as destinações das condições que são encontradas no planeta de expiação e provas, para darem ensejo, oportunidade a que os espíritos possam restabelecer seu equilíbrio mediante a seu próprio esforço de autoaprimoramento. No item 15 deste mesmo capítulo 13, Santo Agostinho ainda nos fala sobre a Terra. Ele diz: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. A matéria, o item aqui assinado por Santo Agostinho, em Paris, 1862. É, portanto, uma questão importante de nós lembrarmos aqui juntos no momento em que nós iniciamos o estudo do primeiro espírito catalogado aqui por Kardec, no capítulo 8 de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual o nosso Allan Kardec nos apresenta estas questões. Estamos no capítulo 8 desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós já falamos anteriormente sobre o que é expiação, o que é prova, o que é inclusive pseudo-expiação, e tudo isso em função do que nosso Kardec nos traz neste capítulo e também do que nos esclarece a doutrina espírita a esse respeito. Por exemplo, nós vamos estudar os construtos, as reflexões, as orientações de nossa querida mentora Joana de Ângeles, também, que podemos agora lembrar, porque são perfeitamente aplicáveis, mercê da coerência interna da doutrina espírita, ao caso do Marcel, que é o menino do número 4. Este é o título do item com o qual Kardec inicia este capítulo 8, Expiações Terrestres. Nosso Kardec faz uma descrição inicial. Ele diz: havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo. Já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura,
paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Essa é uma situação, uma descrição absolutamente comovente até para todos nós, sobretudo vindo de uma criança de 8, 10 anos dessa faixa etária. Um grau de maturidade moral que nós vemos aqui com a preocupação de não ser um estorvo, um incômodo para os outros que estavam também na sua enfermaria. Além da constatação que o médico já tinha feito de sua acuidade no seu aparelho cognitivo, ou seja, na sua maturidade intelectual. Então nós vemos aqui que há uma relação especial de médico-paciente, em que a compaixão pelo menino está aí posta, teoricamente um desconhecido, mas não podemos excluir completamente a questão que está nos ensinamentos da doutrina espírita, do ponto de vista de que, eventualmente, poderia até acontecer de esses espíritos do menino em expiação e do médico terem já tido uma experiência encarnatória anterior, daí uma aproximação tão especial nesses casos. Os familiares, que eram evidentemente israelitas, pouco visitavam o menino, que tinha essa capacidade intelectual e moral, digamos. E era atraente na precocidade intelectual, como afirma Kardec na descrição, que era uma constatação do médico que o atendia, por isso tratava o menino com bondade, lia para ele e se admirava do critério superior ao discernimento da idade que o menino apresentava quando apreciava as coisas, naturalmente, que eram ali ideias presentes na leitura que o médico fazia para a criança. Esse menino pediu-lhe, então, acabamos de ver na descrição de Kardec, que o menino, certo dia, pediu-lhe as pílulas, maior número de pílulas que ultimamente o médico tinha receitado, mas essa maior quantidade poderia fazer-lhe mal, informou o médico. Mas o menino, esse espírito em expiação, disse que sofria tanto que dificilmente podia orar a Deus para pedir forças. Vemos aqui a maturidade dessa criança. Orar a Deus no sofrimento, não querer incomodar as pessoas e pedir forças a Deus. Esse é um dos objetivos da oração, pedir forças a Deus para enfrentar, no caso, a sua doença, as suas dores. Porque ele não queria incomodar os outros enfermos. E ele disse que com essas pílulas ele conseguia dormir e, portanto, ele não ia incomodar os outros enfermos. Nós estamos aqui nos reunindo
pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui agora no capítulo 8º desta obra, em que o nosso querido Allan Kardec nos apresenta espíritos em expiações terrestres, e nós estamos iniciando o estudo do caso ou da vida, da trajetória do espírito Marcelo, que era conhecido como o menino do número 4. Então, já que vimos o caso do médico, a percepção do médico, vamos ver a percepção do paciente. Nós vemos aqui que há efetivamente uma grandeza da alma desse espírito que estava encarnado como uma alma encerrada num corpo informe. Então, de onde vêm tais sentimentos dessa criança, desse menino, só com 8, 10 anos? Por que não veio em um meio em que foi educado? Porque também começou a sofrer muito, muito, muito tenramente, ou seja, muito jovenzinho, em muito tenra idade. Portanto, de onde lhe teria vindo essa maturidade moral, esse senso moral? São sentimentos inatos, mas então, por que a alma nobre em um corpo tão disforme? Consequentemente, é preciso admitir a anterioridade de uma causa, ou da causa que provocou esta consequência, ou seja, a expiação do Marcelo. Esta causa, que é preciso que seja admitida, vem da pré-existência da alma, ou seja, a alma já existia antes desta encarnação, e, portanto, da pluralidade das existências. Ao desencarnar, os últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que o tratara. Esta é uma situação muito importante de nós aqui pontuarmos, enfatizarmos, porque é um exemplo magnífico de evolução do espírito em um corpo infantil, que mais uma vez mostra a questão da reencarnação, porque evidentemente um menino que tenha 8 ou 10 anos, ele não tem evidentemente oportunidade de ter tido acesso a tais informações e a tal discernimento, a tal propriedade na apreciação das coisas, como disse Kardec a propósito da percepção do médico. Então, nesse particular, depois de decorrido algum tempo, o Marcelo foi evocado na Sociedade de Paris em uma comunicação em 1863. Na verdade, esse momento está colocado também na descrição de Kardec que nós temos aqui, porque o Kardec também declarou nessa apresentação que faz do menino Marcelo, ele diz: aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo disforme e informe, diz Kardec. Então ele discute qual terá sido ou teria sido a origem dessas virtudes ou dessas qualidades superiores em uma criança. E Kardec mesmo diz que certamente não foi no meio em que ele se educou, e além disso, na idade em que ele começou a sofrer, ele não possuía sequer o raciocínio. Então, tais sentimentos, diz Kardec, eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? Esse contraste que Kardec apresenta é muito didático, porque nos faz pensar, mas então que justiça é essa?
E onde está o critério da lei de Deus que esse quadro está revelando? Kardec então diz: é preciso negar a bondade de Deus ao admitir a anterioridade da causa. Se não houver anterioridade da causa, não existe bondade de Deus e não existe justiça de Deus. Isto é, diz Kardec, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Ainda diz Kardec: os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela, da criança, do menino, se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação em 1863. É bem interessante, até instigante, que nós nos debrucemos sobre essa questão e agora, dando início, apenas o início, da comunicação de Marcelo, o menino do número 4, quando estava encarnado. À mesa mediúnica, então, ele compareceu, porque foi evocado na Sociedade de Paris, e deu a seguinte comunicação: a vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. E, portanto, o espírito Marcel já sabia que ali Kardec estava fazendo um estudo que depois iria constituir na obra que ele haveria de fazer como codificação da doutrina espírita. E essa também é uma percepção profunda do menino Marcelo. Então diz ele: oxalá seu ego, o eco das suas próprias palavras, se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Uma palavra, um raciocínio, uma reflexão digna de um espírito com conquistas morais. E ele continua: essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuportável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e também dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias, que era exatamente o que o menino Marcel não fazia. Ele não se lamentava, não se lamuriava, não fazia queixas, não se rebelava. Antes, lembram? Ele pediu mais pílulas, mais remédios ao médico para poder dormir e não comprometer o repouso, não incomodar os outros companheiros de enfermaria. Portanto, é isso aqui que ele está dizendo, e possivelmente ele está se classificando dentro daquele conceito de Joana de Ângeles da pseudo-expiação, quando o espírito encarna para ensinar a sofrer àqueles que precisam sofrer daquelas circunstâncias expiatórias. Parece que é isso que o menino Marcelo, ou o espírito que já fora encarnado como menino Marcelo, está dizendo aqui. Neste caso, ele diz: sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. Certamente esses espíritos se inscrevem na categoria de Joana de Ângeles da pseudo-expiação.
nós continuamos a estudar esta trajetória extremamente rica para nós, até emocionante, em nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.